Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Nos meus endereços telemáticos, você pode acessar escrevendo repórterpaulomaciel.blogspot.com. Fácil, né? repórterpaulomaciel.blogspot.com. É muito fácil você chegar, né, aos meus endereços telemáticos. Tem também um endereço geral que é @Paulo Roberto Maciel 7919. É isso mesmo. Vamos lá então, transmitindo aqui a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Liturgia para você se informar quais são as leituras nas missas e celebrações da palavra. Neste vídeo temos a liturgia da palavra de 28 de junho de 2023. Quarta-feira é a memória de Santo Irineu, bispo e mártir. Por isso estou aqui com uma fita vermelha. É a cor dos paramentos litúrgicos nesta celebração. É o prefácio comum ou dos santos, ofício da memória. Antífona da entrada. Fazei surgir um sacerdote fiel, que agirá segundo o meu coração e a minha vontade, diz o Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Oração do dia. Ó Deus, vós concedestes ao bispo Santo Irineu firmar a verdadeira doutrina e a paz da Igreja. Pela intercessão de vosso servo, renovai em nós a fé e a caridade, para que apliquemos constantemente em alimentar a união e a concórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 15, versículos do 1 ao 12, 17 ao 18. Naqueles dias, o Senhor falou a Abrão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou teu protetor e tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás? Eu me vou desta vida sem filhos, e o herdeiro de minha casa será Eliezer de Damasco. E acrescentou: Como não me deste descendência, um servo nascido em minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor falou-lhe nestes termos: O teu herdeiro não será esse, mas um dos teus descendentes é que será o herdeiro. E conduzindo-o para fora, disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abrão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça, e lhe disse: Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus, para te dar em possessão esta terra. Abrão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abrão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma diante da outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotou. Quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: Aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates.
Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, Salmo 105, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, refrão 8º A. O Senhor se lembra sempre da aliança. Repitamos: o Senhor se lembra sempre da aliança. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai e entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. O Senhor se lembra sempre da aliança. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procura o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. Repitamos: o Senhor se lembra sempre da aliança. Agora a aclamação ao Santo Evangelho com um trecho de João 15, versículo 4 e o seguinte: Aleluia, 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 aleluia. Ficai em mim e eu em vós ficarei, diz Jesus. Quem em mim permanecer há de dar muito fruto, há de dar muito fruto. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 7, versículos do 15 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós, vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão sobre o Evangelho. É uma liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título da reflexão é Por seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 20, é de onde se faz a análise. Quando Jesus nos contou a alegoria da videira verdadeira, conforme João 15, deixou claro que o agricultor, o pai, espera pelos frutos, por isso poda o ramo que dá fruto para que frutifique ainda mais, mas limpa o tronco dos cavalos, isto é,
dos ramos estéreis que sugam a seiva sem retribuírem nada. Já vimos também que uma figueira foi amaldiçoada por Jesus porque nela não encontrou os frutos procurados, conforme Mateus 21, versículo 19. Mas não basta frutificar, é preciso ver que tipo de frutos a árvore dá. Há frutos de salvação e frutos de perdição. Frutos que alimentam e frutos que intoxicam. Quando Dom Bosco teve de esperar pela morte de seu bispo para ver sua congregação autorizada a ir em missão para o estrangeiro, sua obediência deu frutos de salvação. Quando um teólogo superestimado, ou melhor, superestimando o próprio saber, se rebela contra a igreja, que podou seus excessos teóricos, está semeando uma seara de rebeldia e de contestação que afastará muitos fiéis do bom caminho. No âmbito da família, o trabalho do pai, a presença da mãe, a obediência dos filhos são indicadores seguros de que a vontade de Deus é levada a sério. Este lar será abençoado. Já o pai farrista, a mãe ausente, os filhos rebeldes apontam na direção oposta. A vontade de Deus não é levada em conta na sua maneira de viver. Óbvio, a colheita destas duas famílias será bem diferente. O povo tem vários ditos que expressam a mesma sabedoria. Um deles afirma: quem semeia ventos colhe tempestades. E um sério exame de consciência há de nos mostrar que boa parte das tempestades que nos assaltaram foram causadas por nossos próprios pecados, escolhas mal feitas, inclinações que não tiveram freio. Outro ditado caipira garante: quem nasce para ser pato não chega a saracura. Determinismos à parte, o comportamento das duas aves manifesta sua índole própria. Assim, quem se entrega à preguiça pouco colherá. Quem se abandona à ira afastará até quem o amava. Quem se deixa dominar pela luxúria destruirá seu lar, e os frutos denunciarão a árvore má. Ao contrário, o trabalhador disciplinado recolherá os benefícios de seu trabalho. O homem que domina sua raiva será respeitado como um homem forte. Os esposos fiéis farão de seu lar a casa construída sobre a rocha, edifício que as tempestades da vida não poderão derrubar. Que árvore sou eu? Que árvore é você? Que frutos brotam do meu coração? Que frutos brotam do seu coração? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Espírito Santo de Deus, dai-me os vossos 7 dons. Vamos aos santos do dia 28 de junho. Um dos santos é Santo Irineu. Santo Irineu, bispo e mártir. Vamos ter um pouco da história dele aqui. Santo Irineu de Lyon, ou Lyon, é mesmo o santo do dia 28 de junho. É um dos santos. Então vamos lá, eu pesquisei no site revista.arautos e fui também na Arquidiocese de São Paulo. Vamos lá? Vamos começar a nossa biografia, então, a biografia do santo do dia 28 de junho. É dia de Santo Irineu de Lyon, bispo e mártir. Morreu em 202, olha, no início do cristianismo, hein? Ano 202 depois de Cristo. Memória obrigatória na igreja, você sabia? Tem as memórias obrigatórias que os padres têm que cumprir, né? Grego da Ásia, Santo Irineu foi discípulo de São Policarpo,
que tinha ouvido as pregações do apóstolo São João Evangelista. Olha, bem no início mesmo do cristianismo, ainda com João Batista, próximo de João Batista, que foi o último apóstolo a falecer. Ele tinha ouvido, então, São Policarpo, as pregações de São João Evangelista, foi bispo de Lyon, França, onde combateu o racionalismo gnóstico, São Policarpo, né? E morreu mártir sob Septímio Severo. Agora vamos a uma informação mais detalhada, conforme o texto do endereço telemático arcsp.org.br. Irineu foi padre da igreja, grego de nascimento, filho de pais cristãos, nasceu na ilha de Esmirna no ano de 130. Foi discípulo de Policarpo, outro padre e santo da igreja. Dele, Irineu pôde recolher ainda viva tradição apostólica, pois Policarpo fora consagrado bispo pelo próprio São João Evangelista, o que torna importantíssimos os seus testemunhos doutrinais. Muito culto e letrado em várias línguas, Irineu foi ordenado por São Policarpo, que o enviou para a Gália, atual França, onde havia uma grande população de fiéis cristãos procedentes do Oriente. Lá trabalhou ao lado de Fotino, o primeiro bispo de Lyon, que em 175, no ano 175, o enviou a Roma para, junto do Papa Eleutério, resolver a delicada questão doutrinal dos hereges montanistas. Esses fanáticos vindos do Oriente pregavam o desprezo pelas coisas do mundo, anunciando o breve retorno de Cristo para o juízo final. Contudo, tanto o Papa quanto Irineu foram tomados pela surpresa da bárbara perseguição decretada pelo imperador Marco Aurélio. Rapidamente, no ano 177, ela atingiu a cidade de Lyon, ocasionando o grande massacre dos cristãos, todos mortos pelo testemunho da fé. Um ano depois, Irineu retornou a Lyon, onde foi eleito e aclamado sucessor do bispo mártir Fotino. Nesse cargo ele permaneceu 25 anos, ocupou-se da evangelização e combateu principalmente a heresia dos gnósticos, além das outras que proliferavam nesses primeiros tempos. Obteve êxito junto ao Papa Vítor I na questão da comemoração da festa da Páscoa, quando lhe pediu que atuasse com moderação para manter a união entre a Igreja do Ocidente e a do Oriente. A sua obra escrita mais importante foi o Tratado contra as Heresias, onde trata da falsa gnose, e depois de todas as outras heresias da época. O texto grego foi perdido, mas existem as traduções latina, armênia e siríaca. Importante não só do lado teológico, onde expôs já pronta a teoria sobre a autoridade doutrinal da Igreja, mas ainda do lado histórico, pois documentou e nos apresentou um quadro vivo das batalhas e lutas de então. Mais tarde, um outro tratado chamado Demonstração da Pregação Apostólica foi encontrado inteiro numa tradução armênia, além de vários fragmentos de outras obras, cartas, discursos e pequenos tratados. Irineu morreu como mártir no dia 28 de junho do ano 202 em Lyon, e sua festa litúrgica ocorre nesta data. As relíquias de Santo Irineu estão sepultadas junto com os mártires da igreja de Lyon na catedral desta cidade. A fonte da arquidiocese é a Pia Sociedade Filhas de São Paulo Paulinas. Outro santo do dia 28 de junho, São Paulo I.
papa, faleceu em 767. Escreveu aos imperadores Constantino V e Leão IV para que se restabelecesse a antiga veneração às sagradas imagens. Transladou os corpos dos mártires dos cemitérios em ruínas para igrejas e mosteiros. Também é santo do dia 28 de janeiro. Santo do dia 28 de janeiro é Santo Argemiro, mártir, faleceu em 856. Foi monge em Córdoba, na Espanha, torturado e morto sob o reinado de Maomé II, por ter se recusado a abjurar a fé cristã. Santo Eimerado. Santo Eimerado é venerado no dia 28 de junho. Foi presbítero e eremita, faleceu em 1019. Expulso do mosteiro e exposto ao desprezo e zombaria de muitos, viveu como peregrino por amor a Cristo, morrendo em Hansungen, na Alemanha. Santo do dia 28 de junho é São João Southworth. João Southworth era presbítero e mártir. Faleceu em 1654, condenado à morte por exercer clandestinamente seu ministério sacerdotal na Inglaterra durante o governo de Cromwell. Santa Vicenta Gerosa é santa de 28 de junho, faleceu em 1847, religiosa da Lombardia, que fundou juntamente com Santa Bartolomea Capitânio o Instituto das Irmãs da Caridade de Lovere, na Itália. Santa Maria do Zausi é também venerada em 28 de junho. Foi mártir. Faleceu em 1900. Cristã fervorosa e mãe de um sacerdote, morreu decapitada durante a perseguição religiosa na China. Ela se recusou a negar a sua fé e por isso foi morta. Temos beatos venerados no dia 28 de junho. Beatos Severiano Baraniak e Joaquim Senkivsky, presbíteros e mártires, faleceram em 1941. Foram sacerdotes da Ordem Basiliana de São Josafá, presos e executados pelas autoridades soviéticas em Drobic, na Ucrânia. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus proverá, o Deus do impossível, o Deus onipotente. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, que tem um canal no YouTube onde responde as dúvidas das pessoas diariamente, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. O que for melhor ele fará para nós. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final, a parousia. Muitos irão para o céu e muitos irão, infelizmente, para a tormenta eterna, popularmente chamada de inferno. Quem for para o lago de fogo, o inferno, irá por conta própria, porque nessa passagem peregrina aqui pela terra, nessa passagem efêmera, onde somos vermes, somos pó, somos indignos servos, recusou a graça de Deus, esse Deus de amor, que se humilhou por nós.
humanando-se, vivendo, sofrendo, morrendo na cruz pela nossa salvação. Foi o Cordeiro Santo que levou todos os nossos pecados. E após a morte, no terceiro dia, ele ressuscitou, venceu a morte, ascendeu ao céu e está à direita do Divino Pai Eterno como nosso sumo sacerdote, nosso mediador, nosso irmão primogênito, o Deus da segunda pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Olha, uma graça como essa. Alguém morrer por pecadores como nós. Só Deus mesmo. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Quero viver para sempre convosco, meu Jesus.